Sou filha amada de Deus, vencendo na área do julgamento, ira, orgulho e rebeldia. Meu nome é Simone. Ao olhar a minha caminhada cristã, sempre me considerei uma filha obediente. Porém, ao buscar conhecer mais a palavra de Deus, percebi que, na verdade, eu estava sempre pronta a argumentar algo com uma resposta que eu considerava certa. Fui percebendo que o meu olhar julgador fazia com que eu buscasse a palavra final. Na adolescência, quando eu tive encontro com Jesus, eu passei a questionar alguns comportamentos, porém, a dificuldade de me posicionar era enorme. Em Salmos 139, 7, diz, de 7 a 10, diz: Para onde irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua presença? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali estás também. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, ainda ali a tua mão me guiará, e a tua destra me susterá. Eu tinha uma clareza que o caminho do Senhor era o correto, mas a obediência não era algo que eu me preocupava. Eu pensava que era suficiente ser boa, ajudar os outros, ser aparentemente um exemplo, quando na verdade eu não estava nutrindo um relacionamento verdadeiro com o Pai, e sim uma religiosidade que em nada acrescenta. Comecei a me frustrar, ter relacionamentos ruins e alimentar uma tristeza dentro de mim. Em minhas orações, eu queria sair daquela realidade, mas a obediência ainda não era algo claro para mim. Sentia no meu coração que eu precisava mudar de cidade e meu grande sonho era estudar fora. Quando eu passei no vestibular, parecia que eu estava vivendo um grande sonho. Mudar de lugar, ambiente, pessoas, era tudo que eu desejava. Porém, comecei a conviver mais ainda com a normalização da rebeldia, banalização de valores e um aproveita que você é jovem, como se nada tivesse consequência. Um versículo que eu sempre lembrava era João 6,68. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Eu sabia o caminho, mas o que realmente estava errado? Comecei a namorar o Victor no primeiro ano que eu estava na universidade. Ele foi um grande presente de Deus na minha vida. Eu escrevi uma carta para Deus pedindo alguém e o Senhor foi detalhista. Éramos grandes parceiros, um sempre ajudando o outro, mas o nosso grande foco era trabalhar. Viemos de duas famílias simples e queríamos muito mudar a nossa realidade. Então, nos esforçávamos como se tudo dependesse da força dos nossos braços. Morei 8 anos com amigas para estudar e quando me casei, demorei um tempo para entender o real propósito do casamento. Eu não entendi exatamente o meu papel como esposa e submissão era algo que chegava a ser ofensivo. E como o Victor não conhecia Jesus, existia vários conflitos entre nós. Terminei a faculdade, fiz residência, especializações, mestrado. Pensava que estava trilhando o caminho certo. Porém, a riqueza que o Senhor estava me entregando com meu esposo e meu lar era segundo plano. Veio a mudança para Cascavel, murmurei muito, mas eu não tinha opção. O Victor recebeu uma oferta de emprego e iríamos nos mudar. O primeiro ano foi muito difícil. Depois encontrei a igreja e comecei aos poucos a fazer amizades relevantes, a buscar mais de Deus e deixar que o Senhor trabalhasse em várias áreas da minha vida. Quando eu estava cansada e desanimada, e depois de orar anos pela conversão do Victor, entreguei os meus direitos para Deus, porque eu não queria continuar como estava. Um dia ele aceitou ir em um encontro de casais, depois foi em um culto de manhã e entregou a vida para Jesus. Era impressionante ver o mover de Deus na vida dele. Até mesmo o tom de voz dele mudou, e com isso a nossa casa começou a ter um novo direcionamento. Engravidei da Joana, um grande sonho e bênção em nossas vidas, e que gerou grandes mudanças e batalhas desde a gestação. O meu olhar começou a ser direcionado ao que realmente importava. Porém, eu sofria muito, porque eu queria conseguir realizar mais funções do que realmente era necessário. Quando eu fiz o antigo CR, a Joana tinha menos de 1 ano, e uma das áreas que eu fui mais quebrantada foi na vontade de querer dar conta de tudo, sem entregar verdadeiramente para Deus. Depois de pouco tempo veio o Lucas, e novamente mais mudanças e dúvidas. Passamos por uma grande luta com a Joana na UTI, algo que nos colocou de joelhos diante de Deus para clamar e pedir misericórdia. Olhamos para nossa filha e entendemos que o Senhor move o sobrenatural pelos seus e guarda-nos no esconderijo do Altíssimo. A recuperação dela foi um grande milagre. Muitos irmãos oraram e nos apoiaram durante toda a internação. E eu precisei novamente quebrar algumas áreas de orgulho. Em João 14:15 diz: Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Obedecer é não querer dar argumentos em todos os momentos, é entender a autoridade dos nossos maridos e obedecê-los também, é aprender a descansar no Pai.
Quem não obedece está sempre cansado, assim como eu estava em vários momentos. Tanto o cansaço físico por querer resolver tudo, como o cansaço mental, já que minha mente não estava onde o Senhor desejava. Descansar no Pai é algo que ultrapassa o nosso entendimento, e o Senhor, em seu imenso amor, me proporcionou momentos de refrigério em meio à luta. Amar a Deus nos leva a querer conhecer os seus mandamentos, porque realmente entendemos que a nossa liberdade está em conhecê-lo a cada dia mais. Meus títulos muitas vezes me afastavam do que eu realmente deveria estar me alimentando e da verdadeira graça. Hoje já percebo com mais rapidez momentos em que, ao invés de obedecer rapidamente, já começo a querer ter uma resposta rápida e simplesmente cuido para não cair novamente. Repito todos os dias com a minha filha durante o momento com Deus: Senhor, me ajuda a guardar a sua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Para que ela saiba que orar em casa, no caminho da escola e nas situações mais simples nos mostra que guardar a palavra é entender que precisamos dela todo o tempo, como nosso real alimento. Oro para que a cada dia eu esteja mais sensível a falar do Espírito Santo e a viver o que Deus deseja para mim, para que eu possa usufruir das suas promessas debaixo da tua proteção. Encorajo a cada mulher, a cada homem também a olhar para seus esposos, suas esposas com desejo pela obediência, pelo ouvir, crendo que o Senhor usa os nossos esposos como forma preciosa de nos proteger e fortalecer as nossas famílias. Finalizo crendo que o mais o Senhor fará, e como diz em 1 Coríntios 2,9, olho nem ouviu, ouvido nem ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Obrigado pelo silêncio.